Olá pessoal, Moz sem papas na língua. Este não é uma live, é um vídeo. Vamos lá conversar um pouco. Aqui está a chover, é verão, mas está a chover. Veja lá como está o céu. Mas também está bonito, está calmo, é domingo, está calmo. Vejam aquilo, vejam aquela maravilha ali. Vejam aquela maravilha. É um barco. Vejam aquela maravilha. É o barco de um russo, um milionário russo. Um helicóptero ali em cima. Ei, a gajo que tem taco. Pois bem, bem-vindos a mais um vlog. Muito obrigado por seguir aqui no nosso canal. Eu sou o Moz sem papas na língua. E como de costume, trago aquele tema que você gosta, né? Um tema político. Estou aqui vestido com esta capa porque está aqui uma temperatura diferente. Bem, vou fazer este vlog andando e mostrando a você a paisagem, a natureza, quando é que isto aqui já não tem sol, como é que isto parece. Então, mas mesmo assim também vamos falar hoje deste acontecimento macabro e não só que aconteceu em Climane, o assassinato deste bispo em Climane, e não só desse bispo, também do Anamola. A estratégia hoje é dia 8, amanhã vai ser dia 9, vão ser já amanhã vamos contar 8 dias desde que essa campanha começou a ser feita e como ela está a correr. São estes dois temas, é a morte do bispo em Climane, o que é que ela significa em termos de política. Por que vou falar desse bispo? Por causa de Raul Domingos. Recorda que Raul Domingos é o representante diplomático de Moçambique no Vaticano, em Roma, né? Então, vamos começar com isso, mas antes de começar, como eu prometi, com estas imagens, enquanto vamos andar, vou-vos mostrando coisas aqui, para você também se entreter e ver o mundo. Pois, eu estava em casa, estava sentado, acabei de fazer minhas tarefas todas, preparei roupa do miúdo, uniforme, lavar, não sei o que, pôr a secar, engomar, jantar, merenda para amanhã, para levar para a escola, e também preparar as minhas coisas, minhas cuecas, minhas meias, camisas e tudo, para amanhã também ir à luta, né? Mas, como sendo domingo, um homem quando está já farto de ficar dentro de casa, a tendência é de sair. Por isso vim passear aqui, mesmo com a temperatura desagradável. Este aqui é um restaurante muito interessante. Se você vier a Bristol um dia, essa é uma das coisas que eu gosto de vir à cidade de Bristol. A qualquer hora, a qualquer momento, já que a aldeia não é longe, você tem que vir aqui provar isto. Isto aqui só você vindo aqui que você vai saber. Então, vamos lá começar aqui com um briefing muito rápido. Este assassinato do bispo em Climane, há muitas reações, de vários tipos, né? É uma coisa triste, é uma coisa, não sei explicar. Não é a primeira figura religiosa que é assassinada. Não é. As primeiras figuras religiosas a ser assassinadas foram em Dar es Salaam, né? A Frelimo, né? Quando a Frelimo matou o Eduardo Mondlane, eu fiz uma live ontem a explicar esta coisa dos assassinatos da base do poder do Anamola. Por que estes assassinatos, né? E aqui está uma continuidade, né? Aqui está uma continuidade do porquê. Você tem que perceber, se você perceber bem, se você for uma daquelas pessoas que gosta de literatura, de investigar e não sei o quê, você vai perceber a morte deste religioso
tem uma conotação política, e uma conotação política muito interessante. É que todos os religiosos, a maioria deles na história de Moçambique, que são assassinados, tem a ver neste perímetro das terras zambesianas, Tete, Sofala, Manica. Posso chamar triângulo, sim, é um triângulo, vai ser um triângulo, que vai ser o triângulo Climane, Tete, Beira. Este triângulo aqui é um triângulo muito fértil das figuras religiosas, e figuras religiosas moçambicanas muito fortes, digo-vos, pessoas sem papas na língua, sem filtros, pessoas que conhecem a teologia de uma maneira que surpreende. Quando tu lês o livro Um Homem, Uma Causa, do Rias Simango, do Bernabé Nkom, e quando tu lês do Guengere, um revolucionário, um padre revolucionário, e depois veja o discurso daquele padre italiano quando essa girafa foi a Tete, até ele fala mesmo do Senna, tu logo vais perceber esta morte, e não vais ter dúvida desta morte de nenhum jeito ou maneira. Hoje está um dia muito sereno e muito calmo, e isso são ambientes que eu gosto. Até estava a pensar em ir a Clevedon para ir ver o que é que está a acontecer lá no mar, mas pensei frio, não basei, porque de lá de casa para lá também são 10 minutos. Então aqui bus tem toda hora, cada 15 minutos é um bus que passa em frente à minha porta, logo em frente à minha porta, é só descer, saltar, entrar e bazar. Enfim, então, todos eles têm um caráter político. E houve alguém muito interessante, não é o que os comentários que foram feitos, que estão a ser feitos nas redes sociais, é alguém que fez um vídeo em retrospectiva das palavras do bispo, o que o bispo estava a dizer em relação à igreja. E eu logo percebi, este homem foi crivado de balas porque este homem disse uma verdade que incomodou profundamente e desmascarou, desvendou. Ele estava a mobilizar uma nova consciência dentro da sociedade, e que isto incomoda interesses não políticos da Frelimo, também alheios à fronteira de Moçambique. E isso nós vimos quando aconteceu o massacre de Moeda e tudo isso. Há cartas que eu descobri nos arquivos das Nações Unidas. Se você que está interessado, eu tenho ali, posso te enviar links para as próprias cartas. Você vai ver como é que a igreja... Isso aqui surpreende. A lata de lixo até tem uma luz eletrônica. Vamos lá ver. Por que tem luz eletrônica na lata do lixo? Veja, isso é uma lata de lixo. Está com uma luz eletrônica. Acender. Estou aqui, tenha lixo aqui. Muito interessante isto. E você poderá ver as cartas dos vários movimentos a explicarem. Mesmo naquele outro livro que eu falo na live anterior, se você for à live anterior, ver do princípio ao fim, você vai ver os livros que eu estou a referir. E são interessantes. São livros que você não dá importância. Acredita que eu estava no Chiado, e isso já faz anos, já faz uns 5, 6 anos, e estava ali à espera de alguém. Estávamos à espera de alguém, tínhamos alugado ali uma casa em frente, e estava à espera da pessoa vir entregar as chaves para a gente ir, e parei em frente de uma livraria ali mesmo. E quando olhei para a monta, o livro estava ali isolado, a dizer: estou aqui à tua espera. Comprei o livro, levei, nunca li o livro. O livro esteve comigo na África do Sul uma média de um bom tempo. Até um dia, vindo do trabalho, deu-me na tola, vou ler. Quando comecei a ler, comecei a descobrir coisas, até que eu fiquei de boca aberta. Eu disse: porra,
Isto aconteceu e aconteceu. Por isso não é novidade esta morte. Não é novidade. Por quê? Nós temos que perceber o papel da Zambésia. Às vezes as pessoas não entendem a Zambésia, não entendem os zambesianos, não entendem o prisma, o Vale do Zambeze, como é que foi importante para essa transição política do colonialismo para o neocolonialismo, que é uma coisa muito interessante. Nós não somos independentes. Temos esta ilusão que vivemos num país independente. Não, nós vivemos num país neocolonizado. Esta é a verdade. Porque se nós fôssemos independentes, quando herdamos o país, não íamos destruir o país da maneira que a gente destruiu. Não, ninguém faz isso. Isso ninguém faz. Os países que ganharam a independência não destruíram-se, melhoraram-se. Temos vários exemplos. O Ghana passou de uma transformação social. Às vezes eu fico parado no tempo e pergunto: como é possível o Ghana chegar até aqui e nós, moçambicanos, não fomos capazes? Né? Olha para a situação da África do Sul. As pessoas dizem: não, o que aconteceu em 94 foi independência. Não foi independência, foi mudança. A África do Sul já é independente há muitos anos. E o nível econômico, macroeconômico, a África do Sul havia chegado até. A África do Sul conseguiu construir uma bomba nuclear. Vejam lá isso. E ainda tem capacidade de construir uma bomba nuclear. Então, nós estamos num período neocolonial. Gostou, não gostou, você tem que aceitar. Porque é neocolonial? É o liberalismo da destruição. É das pessoas pensarem que, não, isto aqui, sou independente, eu faço o que eu quero. Não. Então, os neocolonialistas, ao usurparem o poder, eles pensaram que aquele poder é uma eternidade. O poder nunca foi eternidade. Quando a gente fala de Gungunhana, a gente vê o que aconteceu com Gungunhana, Xoxanguves e outros. Enfim, então, a morte deste padre, eu não quero dizer muito, mas dizer a você que está a ver esta live, ou vai ver, vai deixar de ver, vai pegar papel higiênico, vai limpar o rabo, vai dizer: esse gajo aqui é um maluco, não sei o quê. Só tem uma mensagem. Nós matamos. Não nos interessa quem você é. Se você não convém a nós, nós vamos fazer questão de fechar a boca. E é aquilo que disse o mestre Ureno. Esses dias o Ureno para mim é como um ponto de referência, né? Porque ele foi capaz de dizer 3 pontos essenciais. E só na base desses 3 pontos essenciais que aconteceu isto. E aconteceu isto de uma maneira muito, muito violenta. O que é interessante aqui é como os tiros penetraram. É como a posição que esse bispo estava a dormir. Deus viu. Você não acredita? Estas pessoas que fizeram isto, os remorsos que eles vão sentir na vida deles. Isto é uma coisa que tortura. Eu uma vez conversei com uma pessoa em Lindela. Por acaso, foi um acidente até. E me dizia-me assim: sabes, meu irmão, eu trabalhei com Samora Machel.
A nossa conversa partiu de uma conversa sobre Marcelino dos Santos. E ele disse, não, eu trabalhei com Samora Machel. E uma das coisas que eu notei de Samora era que Samora, quando aparecia ali onde estava o pessoal, ele queria ser ouvido, ele queria que as pessoas soubessem que ele estava ali. Ele reafirmava a presença dele, porque ele tinha medo. Ele queria que as pessoas prestassem atenção para ele ter o olho. Está cheirar aqui uma ganja ali, meu brother está a fumar. Os jovens aqui na Inglaterra, uma das coisas que eles consomem muito é ganja. Aqui na Inglaterra você vende ganja, se souber vender você tem vida. Porra. Os gajos fumam, até parece comer, porra. Estava aqui um cheiro. E ele dizia, e eu notei, ele dizia, você repara todos os discursos, não sei o que, quando Samora falava. Aquilo é medo. Eu dizia, porque, como você pode dizer que aquilo é medo? Dizer, olha, um político que não tem medo, quando chega, a primeira coisa que ele faz, segue o protocolo. E é ali que é a fraqueza de muitos que querem cometer um assassinato, querer interferir com o protocolo, porque já existe um anelo de segurança. E é verdade, isso é verdade, é uma das táticas de segurança. Eu via Fidel Castro, eu estudei em Cuba, teve muitos encontros não diretos de pessoa a pessoa com Fidel Castro, momentos, circunstâncias, e eu via como Fidel Castro sempre tinha um homem de verde oliva, até já reformou, e vocês podem ver em muitas fotografias, um senhor assim meio baixinho, fortinho, que era sempre a cabeça. Ele quando começava a andar, Fidel Castro seguia ele, porque aquele era a cabeça do ritmo, até Pik Bottom. Eu gostava muito da segurança de Pik Bottom. A segurança de Pik Bottom era liderada por uma senhora. Tá vendo? Uma burra. E o mais interessado era a farmeira. Uma senhora muito magra, pequena. Só andava de vestido. Frio, calor, aquela senhora só tinha vestido. É isso, meus irmãos. Então, a morte deste bispo, não vou vos dizer muito. Vocês têm que pensar bem o que vocês querem. Epa, hoje cheguei tarde aqui no meu lugar favorito. Cheguei tarde, apagaram as luzes. As luzes aqui ficam bonitas. Uau. É isso. Então, este é um assassinato político premeditado da elite política central da Frelimo. É muito triste, porque as repercussões, não sei como o Raul Domingo vai se explicar lá em Roma, não sei. Isso é um assunto que às vezes fico aqui a pensar sozinho. Como é que Raul Domingo vai lidar com isto? Porque Raul Domingo foi um dos negociadores do processo de paz em Moçambique, né? E não sei se vai ser correto ele ser a pessoa que vai dar explicação em nome da Frelimo a sua santidade. Isto aqui vai ser uma coisa, um balde de água bem frio. Aqui vão humilhar a Raul Domingo de uma maneira, Jesus Christ. Quem conhece de política sabe o que eu estou a falar. Enfim, vamos lá sair desta conversa. Bem, vamos lá mudar o nosso tema. Eu acho que vou já apanhar o outro bus, voltar para a vila, mas vamos falar aqui do outro tema.
Esta situação das eleições do Anamola. Por acaso eu tive uma conversa com várias pessoas, né? E não foram conversas iniciadas por mim. Não sei porque existe essa percepção que eu tenho as fontes, isto e aquilo, não sei, talvez seja do programa, ou seja daquilo que eu falo, explico, não sei o quê. Mas enfim, e as conversas que eu tenho vindo a ter ultimamente, o que é interessante, e isso me preocupa muito, é vindo moçambicanos residentes nos Estados Unidos da América. Eu ponho-me a perguntar, por que agora há muito moçambicano que está nos Estados Unidos da América e todos eles estão a surgir e prestar interesse em querer apoiar o Anamola, em querer financiar, doar, enviar dinheiro? O que é que está aqui? Bem, aqui há uma coisa muito interessante, faz-me recordar opinião afro. Faz-me recordar opinião afro, faz-me recordar Mose na diáspora, o Hamilton, tudo isto, naquelas outras alturas da campanha presidencial. Só que esses são pessoas que usam as redes sociais como instrumentos de sobrevivência financeira. Esse é um fenômeno. Que aqui há um pé de desigualdade. E isto é reflexão do que aconteceu no passado. E nota-se a agressividade, o empenho e tudo. Mas estas pessoas agora que aparecem, muitos deles, são pessoas que estão no setor bancário, no setor de telecomunicações. Deixa-me lá mudar aqui a posição para vocês verem isto. Isto é bonito, eu gosto deste lugar. Gostaria de viver aqui. São pessoas que estão posicionadas dentro de organizações internacionais. E eu fico de boca aberta. Mas tive a oportunidade de conversar com alguém que está cá na Europa, que é uma figura, pediu para não mencionar o nome dele, com todo o respeito, e me explicou uma cena. E faz muito sentido esta decisão do Anamola, como o Anamola está a recolher esses fundos e como é que o Anamola está a fazer a sua campanha para rumo a Nampula 20 e 22 de junho. Por quê? No meu trabalho anterior, na live anterior, está a chover, estou a andar aqui debaixo da chuva, e eu falei disso, a questão da eliminação da base. E essa questão da eliminação da base é uma das coisas, uma das novas táticas que o Anamola quer evitar baixas o máximo possível, evitando que as pessoas se exponham, né? E que também a Frelimo não consiga de uma maneira conseguir fazer o que fez anteriormente, criar uma data de base de dados de todas as pessoas, da maioria das pessoas, e criar uma campanha de terror. Por isso que a Frelimo já soube que aquele truque o que beneficiou no fim do dia, beneficiou a Anamola. Até eu beneficiei-me, eu fui uma das pessoas que apareceu nessas campanhas da Frelimo. E quando as pessoas começaram a reagir, pensavam que estavam a reagir com uma criança, um bebê. Pelo contrário, não. Quando começamos a reagir, eu vi a oportunidade. Eu disse, é isso. Ixi, olha aqui. Olhem lá ali para cima. Deixa-me lá mostrar aqui uma coisa. Mostra aqui. Não. Quero vos mostrar uma coisa aqui. Não.
Olha lá aquilo ali. Que bonito, né? Se tivesse taco, vivia num sítio assim. Sonhar é bom. Enfim. Então, eu recolhi dados. Não vou mentir. Recolhi. Eu tive acesso a quase 2 milhões de números. Números privados de pessoas. Que eu muito bem criei uma data de bases de influência digital. E foi bom. Porque ajudou a desmascarar a própria Frelimo. As mensagens que as pessoas mandavam. Epa, mano, você está nos atrair. Você sentia até pena da pessoa, mas quando você trabalha com dados, trabalha com redes sociais, não sei o quê, você não pode ver a emoção, a preocupação. Não, isto é como você pode atingir o objetivo da mensagem que você quer mandar. Acredita? E depois é o efeito colateral que essa informação tem. Então, aqui o Anamola, neste momento, eu queria entrar aqui comprar uma coisa, mas não vou entrar aqui no Tesco Express. Vamos lá, continuar a andar para a estação do comboio. Do comboio, não, do Machibombo, não vou para a estação do comboio. O comboio esta hora sai de uma hora. Vou mesmo ir apanhar a coisa. Uma chibomba caminhonete, como disse. Os efeitos colaterais dessa informação. Mas o que é interessante é que o Anamola agora não é Venâncio. É a parte mais interessante desta campanha. É que esta campanha, cada número é um grupo. Isto é uma das coisas que eu estou a ver todos os dias. No outro dia, eu estava a reparar para os números que eu obtive anteriormente. Esta música vai destruir o vídeo. Não, vamos lá voltar, passar do outro lado. Por causa do barulho da música, senão estraga-nos o vídeo. Deixa-me lá desligar. Aqui está a chover bradas. Está a chover, está a ver o chão. Desculpa. A música ficou um pouco para trás, tive que desligar. Está a ver? Mesmo a pessoa que vai à frente de mim tem uma sombrinha. Vocês podem ver como eu estou, para não dizer que eu estou aqui a mafiar-vos, né? Também tenho uma gabardina aqui, vou tentar ficar ali de pé por uns minutos. Tenho que ir apanhar uma chibombo naquela estação ali. Deixa-me lá ir ver se... Então estava-vos a explicar, mas eu gostaria de vos mostrar uma cena aqui. Ali assim. Estava-vos a explicar essa questão. É que eu tive depois, eu sou daqueles curiosos, né? Fui ver se esses números ainda, a quantidade desses números que estão ativos, e vi como é que esses grupos ramificaram-se. E como é que esses números estão a ser reusados por outras pessoas. Ali também é barulho, poxa, vou estragar o dia aqui. E comecei a ver a propaganda do Anamola, como o Anamola está a conseguir manobrar a Frelimo. Por quê? Na live anterior, quando eu estava a falar, a Anamola praticamente está invisível. Isso não é que discutir, não, porque deixou de existir, não está a funcionar, não está em ação. Não. A Frelimo pensa que conseguir, batendo coordenadores, criando esta onda de terror, o bispo, criando confusão, distração, não sei o que. O Anamola está a ser sufocado. Mas infelizmente o Anamola não está a ser sufocado. O Anamola não está a ser sufocado. O que é que aconteceu aqui? Interessante isto, né? Gastar tanto vidro assim. Enfim.
Cada engenheiro, sua loucura. Então, vejam, esta quantidade de vidro aqui à minha frente, questão de estética, arquitetura. Então estava a explicar-vos, né? Está ali a minha estação. Está ali. De apanhar o meu bus ali. Então vou ficar aqui quando eles estiverem a ver. Então estava a vos dizer, né? Essa questão do Anamola não é uma estratégia criada por Venâncio. É uma estratégia criada pela própria Frelimo, que nos sufocou. Eles estão na ilusão que sufocaram o Anamola, a propaganda do Anamola, a máquina do Anamola. Curioso, criaram um mundo alternativo muito mais poderoso, com uma capacidade de gestão de informação que eu nunca tinha imaginado. Sei que os angolanos já usaram essa tática, já fizeram e continuam a fazer em vários momentos, em circunstâncias. Também aqui na Europa, muitos partidos fazem isso. Mas isto aqui nasce do nada. O que é curioso aqui é que a tática do Anamola nasce por iniciativa popular. E é aqui onde nós agora temos um adversário político muito, muito capaz de desafiar a Frelimo. Eu antes olhava para o Anamola e dizia: Anamola é Venâncio, né? Como era Chacama, o Arenão. Quantos minutos? Ainda não está ali. Não é isto. Está aí um a vir, mas não é. Não é isto. Então, estava a olhar, a estudar toda essa configuração dos trabalhos. Estava a dizer, ok, eles vão aparecer canais de YouTube, claro. Venâncio vai fazer a sua campanha no seu canal, no Facebook, não sei o quê. Eu esperava ver os próprios anamolistas a fazer uma campanha muito, muito séria e profunda, especialmente no Facebook. E o que é que aconteceu? Veja o Facebook, vejo os anamolistas à escuta, atentos, preparados para atacar. É engraçado, não é? E é aqui onde eu vejo que esta conferência ou este congresso, uma das coisas aqui deste lado do mundo é isto. Isto aqui é um problema sério. Isto aqui é um problema muito sério. Isto aqui é um problema muito sério. Pessoas não querem fazer nada, querem viver do Estado. E depois o Estado, quando a mama arrebenta, os põe na rua, ou eles sentem-se desprezados, incapazes, saem para a rua com as malas e para as pessoas poderem sentir pena deles. Não, porque não há casa, não há cidade. Até a casa é aqui, a casa da misericórdia está aqui mesmo na esquina. E ele pode ir ali, porque aquilo abre das 6 da tarde, tu entras às 6, tomas banho, não sei o que, dão-te o quarto, e depois dão-te uma refeição, dormes. Só que até às 7 da manhã tens de estar fora, né? Por acaso a casa da misericórdia está ali, nós passamos ali. Até devia-vos ter mostrado, tem uma mesa de tênis, não sei, lá fora, para as pessoas jogarem. Enfim, hoje está um dia um pouco minhoto. Deus está a fazer xixi. Enfim, então é isso mesmo que eu estava a explicar. É interessante, mas aqui está um problema. É que
não estou a ver, nem estou a perceber ainda como é que esse pessoal que está no Canadá, vice-contra, como é? No Canadá, no Texas, porque há muitos moçambicanos nessas áreas, Texas, Viscom, não sei o que, Viscom, epa, sei lá eu, lá no Washington, na área do Washington, tá vendo? Moçambicano no Miami, esquece, ali são latinos, então, que querem apoiar o Anamola porque já acreditam no Anamola. E isso para mim é um bônus, Espero, eu passei a eles a informação que eu tenho, de pessoas que eu sei. Espero que essas pessoas ainda tenham mesmo números. Pelo que eu vejo no WhatsApp ainda estarem abertos, sejam contactados e tudo isso. Mas também existe uma parte negativa aqui que é importante, é muito interessante. É o comportamento dos anamolistas. Como é que os anamolistas, se você não é solidário com eles, eles são agressivos. Esta é uma parte muito chata. Já começam a portar-se como vândalos. E eu pergunto, se você já começa a querer portar-se como vândalo, ainda não chegou ao poder, que mensagem você está a mandar? Você está numa grande desvantagem. O Anamola tem uma grande desvantagem na arena internacional. E é falta de credibilidade ser aceito em muitas instituições. Eu tenho visto o Wilker Dias andar em várias reuniões, em vários projetos, não sei o quê, mas não tenho visto representantes do Anamola nesses projetos, que é a coisa quando você faz política, onde você vai e denuncia. Então, por exemplo, essa cena do J. Pachoné está ali. A coisa, como chama? A Casa da Misericórdia é lá ao fundo, aquela luz que vocês estão a ver lá no fundo, aquele portão que está ali, aquele edifício. Tem 1, 2, 3, 4 andares. Aquilo você chega ali às 6 da tarde, fica fora, numa bicha. Quando abre, você entra, põe ali teu número, dão-te uma chave de um quarto, você vai para aquele quarto, toma banho, escova, limpa-se, não sei o que, tem toalha, tem tudo lá dentro. Uma chávena de chá, depois vai ao refeitório, dão-te uma refeição, mas uma refeição, se até você quiser repetir 2, 3 pratos, deixam-te repetir. E depois você vai para o teu quarto, lá no teu quarto tens uma televisão, atiras-te na cama, lençóis branquinhos, bem limpos, dormes. Eu por acaso já estive numa casa de misericórdia, aconteceu uma cena, não vou me desmentir, já estive numa casa de misericórdia, isto já foi em que 98, 99, 2000, acho que foi 2001 ou 2000, aconteceu uma cena que muito triste. Acontece a todos, né? Chama-se emotional breakdown. Você pode ter todos os recursos que você tem. Não era falta de dinheiro. Tá que eu tinha. Estava no banco. Fui ao médico. Ainda recordo, fui ao médico. O médico disse, bro, você precisa de apoio. Eu, o quê? You can't leave. I have to call people. E fui parar numa casa de misericórdia por um mês. Acredita lá. Poxa, não é fácil vida, especialmente de imigrante. É quando eu me descobri, disse, poxa, veja lá esse estresse todo. Recordo na altura o e-mail era aquele freeserve.co.uk. Não sei se alguém recorda desse tipo de e-mails. Hotmail
como era Hotmail que .co.uk. Depois havia o Hotmail. Ainda não, os Gmails ainda não eram famosos. Yeah. Enfim, a vida, né? Era Windows que? Não era nova aquilo, era novo. Não. Eu tenho ali os discos todos ainda armazenados, não sei o quê. Poxa. PC World, Dixon, Carries, ainda. Enfim, são coisas da vida, todos nós passamos por merda. Então, estamos a falar dessa estratégia. Mas, se o Anamola portar-se dessa maneira, querer atirar pedras para certas pessoas, certas figuras, certas entidades, também é um perigo. Não sei como é que eles vão levar isto na conferência deles, né? Não sei como é que eles vão. Vai ser muito importante prestar atenção. O meu grande dilema com a Anamola é o seu corpo eletivo, a estigmatização interna, qual vai ser a estratégia de Venâncio distanciar-se da linha dura e criar um projeto com uma visão aberta. Já estou a ver ali alguma coisa, penso que aquele é a minha salvação. Como é que ele vai criar este fim deste período? A Frelimo 77 achou que transformar o partido em Estado era a alternativa, a solução ideal para eles terem continuidade, né? Agora, o Anamola, como é que o Anamola vai quebrar este parâmetro, onde que a Frelimo vai ter que perceber e entender que já não é o único dominador político em Moçambique que decide quem e quando e como. Meu Deus, não é. Eu pensei que fosse, não é. Ele é o outro. Enfim, hoje parece que vai ser uma seca, mas é bom, não há problema. Amanhã começo às 10, se ficar aqui ainda espero. E aqui está, que é um trabalho muito sério, muito duro. Muitos estão otimistas, muitos acham que vão conseguir dominar as autarquias e o poder também. Eu digo que não. Vai haver uma batalha. Tenho um amigo mexicano que esteve no exército americano. Ele disse-me assim, a experiência da guerra. Ele esteve no Iraque, esteve no Iraque, esteve no Afeganistão. Ele diz assim: houveram dois momentos muito interessantes. Foi a primeira ação militar e a segunda ação militar que foi decisiva. Quer dizer, que sempre tem que haver uma batalha decisiva. Agora, quando Venâncio não foi capaz de chamar o V8, porque o V8 era o fator crucial, determinante que ia pôr a Frelimo de tanga. E ele deu um passo para trás, alegando que os políticos, os anciões, e isto e aquilo, que é pura mentira, uma macacada. Quem acreditou naquilo, esfregaram cocô na tua cara. Aqui temos um fator.
fundamental e muito interessante, que as pessoas já falam do V24 e eu não vejo o V24 como, olha, ali está a Casa da Misericórdia, estou mesmo aqui em frente, está ali a Casa da Misericórdia, vou andar como um fator determinante. O que estou a ver nesta campanha deste congresso, que a Frelimo pensa que ofuscou, fez o Ana Moura ficar invisível, o que é mentira, não ficou não está invisível, por acaso cometeram um erro grande, porque quando você mantém uma estrutura política visível, é fácil de você poder ver os movimentos dessa estrutura política. Agora, quando você puxa essa estrutura política a esconder-se a essa estrutura política, aí está o edifício que eu estava a falar. Veja lá, tem o homem lá que está a tirar lençóis, lixo, está a ver aqui. Muito interessante, né? Viver neste tipo de país. Está a ver este senhor que está aí sentado, é uma das pessoas. Ele está a ver para fora. Então, é interessante. Porque a segurança do Estado não sabe com que está a lidar. Por isso que ultimamente os assassinatos de polícia, está aqui a mesa que eu estava a falar de ping-pong. Antes deles entrarem, está a ver, a porta está escrita com grafite. E esse edifício. Está a ver? Isso aqui foi feito para essas pessoas. Podes vir estacionar a tua bicicleta aqui. Só que isso aqui tem uma segurança aqui de ferro. Isso aqui não brinca, tem tudo, sensores em tudo que é sítio. Enfim, deixa-me lá ir ali ver se o meu transporte está bem. Então, isto, o que é que faz? É incerteza. É quando você começa a ter, entra num estado de paranoia. A questão é esta: a morte deste bispo foi paranoia política. Eu não queria vos dizer isto foi paranoia. Foi paranoia, desespero, mas que vai custar, vai ter um custo, uma implicação muito, muito profunda das relações entre a Comunidade Econômica Europeia e o Vaticano. Porque às vezes as pessoas não percebem o poder do Vaticano. O Vaticano não age logo, não. Começa a mobilizar recursos que às vezes você não se dá conta que isso está acontecendo. E isso era um fator deste bispo. Esse bispo já estava num nível de mobilização, em termos de linguagem, que já a Frelimo estava a perceber. Eu já vos expliquei que os assassinatos na Frelimo são feitos pelas elites da Frelimo. Aquele também não é. Hoje há tantos 41, o que está a acontecer aqui? Bem, eu acho que vou ter que andar lá para a estação. Não, esse é o 6. Que bom, agora sim. Tá vendo? É no 46. Então é isso, meus irmãos. É isso que eu estou para explicar aqui. Às vezes isso aqui é um xadrez muito complexo. Mas há um erro aqui estratégico muito interessante. E esse erro estratégico é onde
esses assassinatos estão a acontecer. Estão a acontecer onde deviam acontecer. Porque se nós olhar para a geografia política do Senegal, temos muitas mostra o que está acontecendo. Você tem que olhar para o assassinato de Manique, tem que olhar para o assassinato na Zambésia, tem que ver para a previsão de coordenador de Nampula. Você tem que começar a ver onde é que isso está a acontecer, em Andares. Então, o que essa dinâmica diz a ti? Você ler aqueles 3 livros que eu mostrei na live anterior, pegar no mapa de Moçambique, pôr no chão, começar a marcar as áreas, você vai se dar conta logo quem são os mandantes do crime. Até você vai saber o nome, porque você vai ver pelos jornais, pela imprensa, por tudo, pela televisão, do Moçambique, a TVM, onde é que essa pessoa estava e o que essa pessoa disse nesse dia. Mostre para a minha língua, muito obrigado por assistir, volte mais vezes. Uma nova regra aqui no canal. A partir de agora, comenta quem está inscrito. Quem não está inscrito, desculpa. É a única maneira, porque sempre a mesma pergunta cansa. Como é que eu faço? Quando é que eu recebo isto? Então, você não está inscrito, não vai poder comentar. Você vai ser forçado a inscrever-se. Não porque eu quero números, não. É para você também perceber que há uma necessidade mútua de eu fazer este trabalho para você. Muito obrigado. Volte mais.